Olá pessoal, para o Momento Previdenciário de hoje eu trago um assunto extremamente importante que é o diarista rural, nosso conhecido peão. Pois bem, diarista rural, quem é esse ser? O peão, mais conhecido como peão. Eu tenho um forno de fumo para encher essa semana, eu vou precisar 5 peões. Como que eu trato com esse peão? O que eu faço para esse peão? E como este peão, esse diarista, consegue os benefícios previdenciários? Ao certo, o diarista, ele deveria contribuir para a Previdência, né? Ele deveria fazer uma contribuição mensal para a Previdência para ter direito aos benefícios. O diarista rural, por sua vez, por muitas e muitas vezes, até hoje eu não me recordo de alguma vez que ele não tenha sido considerado agricultor, ou seja, ele se equipara, ele entra na mesma faixa do segurado especial. Só que aí a gente tem um outro problema, provas. Que provas que ele tem que ele exerceu 15 anos de atividade de peão rural, de diarista rural, né? Na colheita do fumo, na capina, na surtição, na quebra do broto, seja qual for o trabalho, na taipa de arroz, na colheita do soja, enfim, aquele que é pago por dia. Primeiro nós temos que estabelecer o que é esse diarista. Ele é aquela pessoa que eu, Ana, vou lá e contrato para trabalhar 2 dias da minha propriedade para fazer serviço X, né? Outro dia, vamos dizer, numa outra oportunidade, vai o Pedro lá e contrata o fulano de tal para trabalhar outros dias, outros 2 dias, 3 dias para fazer serviço Y. Ele não é uma pessoa que vai trabalhar comigo o mês de janeiro todo. Ele é a pessoa que vai encher aquele forno de fumo, eu vou dispensar, vou pagar, ele vai partir para o vizinho, encher o forno do vizinho, daí do outro vizinho e assim por diante. Ele não pode ser pago por mês como diarista. Ele é o pago por dia, certo? Essa pessoa, então, ela pode ter as suas contribuições pelo contribuinte individual, que é um carnê. Ele também pode ter as suas contribuições pelo MEI, porque tem lá serviços de colheita e plantio. Então tem como ser pelo MEI. Então o MEI, ele é uma forma mais reduzida de pagamento, que ele pode pagar um valor muito menor, que acredito que esteja na base a menos de R$60 com certeza. Eu não vou dizer o valor correto porque eu não tenho ele aqui, mas ele pode pagar pelo MEI. E aí ele tem já a comprovação, porque é o código que vai dizer que ele que fazia colheita, o código do MEI que ele vai usar. Então ele tem como pagar. Mas caso ele não tenha feito esse pagamento, o que é essencial para os dois lados? Tanto para aquele que pega o diarista para sua plantação, como aquele que se dá, vamos dizer assim, que fornece a sua mão de obra para o contratante. É fazer um recibo. Não tenham medo do recibo, pessoal, nem o que faz a contratação e nem o diarista. O recibo é uma segurança para os dois. Eu fui lá, contratei o Joãozinho por 2 dias. Recibo, referente a 2 dias de serviço como diarista rural. Diarista, ele recebe por dia, é essa a condição dele. Agora, eu não posso ter um recibo de toda uma semana, da outra semana de novo, da outra semana de novo, ou de uma colheita toda. Aí é empregado rural. Então, é uma segurança que a gente tem que ter. Isso, uma via do recibo fica, então, com o proprietário, a outra fica com o peão, e os dois conseguem digamos assim, ter documentos que comprovem a relação que eles tinham. O peão, com esses recibos, ele vai se aposentar, são prova para ele se aposentar. E também o patrão, digamos assim, que nem é conhecido, né, o patrão, ele tem prova de que ele trabalhou somente naqueles dias, não criando um vínculo, né, de empregado. Então o recibo é bem importante. Eu até há poucos dias atrás, num atendimento numa cidade vizinha, eu descobri que algumas das fumageiras inclusive entregam um bloco de recibo junto, né, quando presta aqueles atendimentos, para que as pessoas façam os recibos. Então não tenham medo, né, se informem da maneira do preenchimento, mas não tenham medo. O peão, ele precisa, digamos assim, se certificar de que a forma dele garantir sua aposentadoria seria ou ter uma MEI ou fazer a contribuição. O recibo, ele só garante que ele exerceu a atividade. Então, hoje ainda a gente consegue equiparar ele ao segurado especial sem contribuição. Mas isso não pode ser uma garantia que se estenda por muito tempo.
certo? Então, para essa semana seria isso. Muito obrigada a todos.